Britadores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Amém, amém, amém. Minha gente, vamos lá, tamo rumo a 5.000 inscritos para o estádio da escolha de vocês e a 3.000 inscritos para uma surpresa muito especial. Não, eu não trago jogador amado em 3 dias. Eu não tiro o jogador da sua cabeça e coloco no seu time e não. Euzinho aqui não faço o seu time ser campeão. Mas é preciso que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem os sininhos que não te custará de me ajudar muito. Tudo isso para você sempre notificado com muito amor. E gente, vamos lá. Antes de começar, muito obrigada, Senhor, por me permitir gravar e por permitir vocês assistirem, porque nesse mundo nós não fazemos nada sem a permissão de Deus. Saibam sempre disso. E hoje vamos para o nosso TBT Libertadores. Hoje temos TBT Libertadores, Grupo E. Atenção, flamenguistas, grupo de vocês. Então vamos lá. No grupo E tivemos Flamengo, Milionários, Bolívar e Palestino. Este foi o grupo E. Em primeiro lugar ficou o Bolívar, com 13 pontos, sendo 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 6 jogos. E foi assim, ó. Primeiro jogo deu Palestino versus Bolívar. Ficou 4-0 Bolívar. O segundo jogo foi Bolívar versus Milionários. Deu vitória do Bolívar por 3-2. O terceiro jogo foi Bolívar versus Flamengo, que deu 2-1 Bolívar. O quarto jogo foi Milionários versus Bolívar, que deu empate em 1-1. No quinto jogo foi Flamengo versus Bolívar, onde deu a vitória do Flamengo por 4-0. Bolívar tomou 4 de uma paulada só. E o sexto jogo foi Bolívar versus Palestino, que deu a vitória do Bolívar por 3-1. O segundo jogo ficou com o Flamengo com 10 pontos, sendo 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 6 jogos. E foi assim, ó. O primeiro jogo foi Milionários versus Flamengo, deu empate em 1-1. O Flamengo começou muito mal a Libertadores, já empatando, mas se recuperou, porque no segundo jogo foi Flamengo versus Palestino, onde deu a vitória do Flamengo por 2-0. Em terceiro jogo foi Bolívar versus Flamengo, que deu a vitória do Bolívar por 2-1. O quarto jogo foi Palestino versus Flamengo, que deu vitória do Palestino por 1-0. O quinto jogo foi Flamengo versus Bolívar, deu vitória do Flamengo por 4-0. O sexto jogo foi Flamengo versus Milionários, onde deu a vitória do Flamengo por 3-0. Em terceiro lugar ficou o Palestino, minha gente, com 7 pontos, sendo 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas em 6 jogos. O primeiro jogo foi Palestino versus Bolívar, que teve o 4-0 do Bolívar. O segundo jogo foi Flamengo versus Palestino, que deu 2-0 do Flamengo. O terceiro jogo foi Palestino versus Milionários, que deu vitória do Palestino por 3-1. O quarto jogo foi Palestino versus Flamengo, onde deu vitória do Palestino por 1-0. Minha gente, aí vem o quinto jogo foi Milionários versus Palestino, perdão, minha gente, e deu empate em 1-1. E o sexto jogo foi Bolívar versus Palestino, que deu a vitória do Bolívar por 3-1. Em quarto lugar ficou com o Milionários, com apenas 3 pontos, sendo 3 empates e 3 derrotas em 6 jogos. Foi uma das piores campanhas. Aí tivemos, o primeiro jogo foi Milionários versus Flamengo, que deu empate em 1-1. O segundo jogo foi Bolívar versus Milionários, que deu vitória do Bolívar por 3-2. O terceiro jogo foi Palestino versus Milionários, que deu a vitória do Palestino por 3-1.
O quarto jogo foi Milionários versus Bolívar, que deu empate em 1-1. O quinto jogo foi Milionários versus Palestino, que deu empate também em 1-1. E o sexto jogo foi Flamengo versus Milionários, que deu a vitória do Flamengo por 3-0. Foi assim, ó, uma paulada, só pauleira. Então a gente terminou assim, ó. O Bolívar em primeiro e o Flamengo em segundo ficaram nas oitavas da Libertadores. E o Palestino, que ficou em terceiro lugar, foi para os playoffs da Sul-Americana, encontrar lá o segundo lugar da Sul-Americana, como vocês já sabem. Minha gente, muito obrigada por tudo até aqui. Esse foi o nosso grupo E da Libertadores. Um grande beijo, amo vocês demais. Eu fui.